Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora 3037 1977 e mude a sua vida. Olá, está começando mais um programa Ortofaz Saúde Bucal aqui pela TV Galega e hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos relacionados à saúde bucal com o Dr. César Andraus da Ortofaz Clínica, que vai explicar pra gente tudinho. Olá, Dr. César, o que é a cárie dental? A cárie dentária é uma doença infecciosa e contagiosa que afeta os tecidos mineralizados dos dentes. As cáries ocorrem somente quando há formação de placa dental sobre os dentes, em presença do açúcar. O ácido formado pelas bactérias ataca a superfície do dente, causando a sua progressiva destruição. Essa reação acontece sempre que acabamos de fazer uma refeição e aumenta ao longo das horas. Ao higienizar corretamente seus dentes, com escova, uso do fio dental, você combate a placa bacteriana e, consequentemente, reduzirá a possibilidade de cáries dentárias. Dr. César, outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, porque muitas vezes a gente percebe que a gengiva ela sangra em alguns pontos. Esse sangramento ele é normal? O que acontece? Não, normal não é, né? Se existe sangramento é porque existe alguma inflamação. O sangramento da gengiva é indicativo de uma gengivite, ou seja, uma inflamação das gengivas, que habitualmente está associada à presença da placa bacteriana, na qual as gengivas se apresentam inflamadas, avermelhadas e com aspecto inchado. Ela pode ser, Rose, generalizada, né, em toda a boca ou localizada em algum determinado dente, onde se forma a placa e, consequentemente, vai formar uma inflamação da gengiva. Por isso que a gengiva sangra. Gengiva sangrando é sinal de inflamação. Isso tem que tratar. Tem que fazer a profilaxia, ir ao dentista, se for só a placa bacteriana, você fazendo a escovação corretamente, você elimina em casa. Mas se tiver já algum depósito, algum cálculo, aí tem que ir ao dentista para o dentista fazer a raspagem. Outro problema que acontece, Dr. César, é que muitas pessoas sofrem de mau hálito, mas muitas vezes elas nem sabem. Outro dia a gente até falou já sobre isso aqui no programa. Agora, como tratar o mau hálito? Nós fizemos um programa, né, exclusivo sobre o mau hálito, né? A causa do mau hálito, né, ela tem uma grande variedade de fatores, de situações, né? Em alguns casos, né, está ligada à placa bacteriana, principalmente aquela placa bacteriana sobre a língua, que nós falamos naquela ocasião, né, sobre a saburra lingual, que é aquela parte esbranquiçada que fica da língua meio amarelada, que são restos de alimentos, bactérias e células mortas da boca que vão se depositando ali. Tem que fazer a limpeza da língua, escovar a língua ou fazer a raspagem da língua, né, para que não tenha esse problema. Além de outros fatores também que ocorrem, né, fora da boca, vamos dizer assim, né, para ter um mau hálito. Então as causas são muito, muito diversas, mas a principal delas, 90% do mau hálito está localizado na boca. Então tem o problema da saburra, problema de periodontite, de cáries e até câncer bucal. Além de possíveis doenças do trato digestivo, né? O diabetes, doenças do fígado, dos rins, né? Pulmões, né? Todos isso pode causar mau hálito. São muitos fatores. Muitas pessoas também acham que só escovando os dentes já está tudo certo, está resolvido. É importante usar o fio dental? É indispensável o fio dental, né? Não é só escovar o dente lá rapidamente. Por quê? Os nossos dentes, né, todos os nossos dentes, eles possuem 5 lados, vamos dizer assim, né, 5 partes, né, lados que são expostos, e todos eles têm de ser muito bem limpos para evitar o acúmulo da placa bacteriana e, consequentemente, as doenças que podem surgir, né, em função disso. Então, uma boa escovação, por mais bem escovado que você faça, você só vai limpar 3 partes do teu dente. Essa parte daqui, a parte de dentro e a parte de cima do dente. Agora, aquelas 2 partes que estão em contato com outros dentes, a escova não consegue atingir ali. Então,
Ali você tem que fazer com o fio dental, passar o fio dental fazendo que nem lustra-sapato, né? Fazendo assim, né? Para poder limpar ali entre os dentes onde a escova não penetra. Então é importante o uso do fio dental, indispensável realmente o fio dental. E quando você passa o fio dental, às vezes, entre a sua gengiva ali, que a sua gengiva sangra, né? É sinal de que existe ali alguma inflamação naquela região ali, entre os dentes, né? Agora falando sobre implantes, Dr. César, eu sei não. que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que gostariam de fazer implante, mas tem medo. O que fazer? Esse é o problema. Muitas pessoas, né, que chegam, eu quero fazer um implante, mas tenho medo, né, e vai até pedir uma opinião. Então, a instalação hoje, atualmente, a instalação de um implante dentário, ou de dois implantes, é um procedimento muito simples, né? Se for um caso de um implante ou dois implantes, a cirurgia não leva mais do que 30 minutos, leva mais tempo a gente fazer todo o preparo ali do instrumental, do equipamento, colocar o paciente na cadeira, leva mais tempo fazer isso do que exatamente fazer um implante, quando se trata de um implante, de um ou dois implantes. É um procedimento muito simples. Em geral, o que ocorre é apenas um desconforto leve após a colocação do implante, porque nós colocamos o implante no seu osso e nós temos que fazer uma certa força para que ele fique lá travado. Então ele vai fazer uma certa compressãozinha. Então há um ligeiro desconforto, mas já no dia seguinte você já pode trabalhar, já pode levar a sua vida normalmente. A colocação do implante no osso impressiona as pessoas, porque vai furar o osso, vai colocar. Porém, é importante dizer o seguinte: o osso não tem praticamente inervação para provocar dor, sendo que é apenas a gengiva que tem a sensibilidade, que é facilmente controlada através da medicação. No momento da cirurgia é anestesiado e após a cirurgia você toma a medicação. Então é muito tranquilo, hoje em dia é muito tranquilo mesmo. Aqui no OrtoFaz Saúde Bucal você fica sabendo tudo sobre a saúde da sua boca. Nós vamos falar também agora sobre próteses, porque tem muitas pessoas que estão nos vendo agora que têm próteses ou aquelas que precisam colocar uma prótese. Dr. César, depois de colocar uma prótese, eu posso comer de tudo? E se acontecer de repente eu quebrar um dente? Se quebrou o dente, a prótese está perdida? Não, não para um e nem para outro, né? Vamos dizer assim, né? Mas você... Claro, não é que pode comer de tudo. Você pode comer realmente, mas as restrições são pouquinhas, não são? Claro, você tem uma prótese, então bote na tua cabeça o seguinte: que você não pode estar mais comendo leitão à pururuca, pipoca, amendoim, torresmo, que realmente isso pode acontecer de fraturar, né? Então, mas normalmente uma alimentação normal, com certo cuidado, não tem nenhum problema. E também se houver alguma fratura de algum dente, o reparo é extremamente simples, é muito fácil, às vezes até na hora se faz, não tem assim grandes problemas. Só para você ter uma ideia, Rose, quando nós temos os nossos dentes naturais, todos eles estão ligados ao nosso sistema nervoso, né? Então qualquer grãozinho de areia, uma pedrinha que tenha no meio da comida, a gente percebe, né? Na hora a gente abre a boca, tem aquela reação instantânea. Quando nós colocamos uma prótese, seja ela sobre implante, ou uma dentadura, ou uma prótese móvel, não existe esse sistema ligado ao nosso sistema nervoso. Então as pessoas que usam esse tipo de prótese, quando estão mastigando, se tiver alguma pedrinha, alguma coisa assim, elas não sentem, e mordem e acaba quebrando. É isso que ocorre, não é que o material não seja de boa qualidade, coisa assim, mas é esse que é o problema. Ela perde aquela sensibilidade de reconhecer o que está mordendo. E existem as próteses que são ligadas diretamente aos implantes. Aí eu fiquei pensando aqui, Dr. César, a respeito dos implantes. Pode acontecer de eu fazer um implante e de repente esse implante falhar? Se acontecer de falhar, qual é o procedimento? Pode acontecer realmente, né? Isto especialmente naquelas partes onde o osso não é muito denso, é um osso mais poroso e às vezes é curto, né? O osso não tem condições de se fazer um implante muito longo, né? Então, sem dúvida, é um risco da cirurgia, né? A melhor alternativa nessa situação é tentar novamente, principalmente se houver osso suficiente, né? Aí o osso, após a remoção do implante, ele tende a se tornar mais denso ainda, ele vai ficar mais consistente, né? E o melhor é não ter pressa para resolver o problema, pois quando se perde um implante,
É desagradável, evidente, tanto para o dentista como para o paciente, né? Mas pode ocorrer, ainda que isso não ocorra com frequência, porque o sucesso dos implantes é de 98%, então é extremamente alto o número de sucesso, mas uma vez ou outra pode ocorrer realmente um sucesso, mas é só não ter pressa a fazer novamente que tudo dá certo. E eu recebi um e-mail aqui, Dr. César, através do falecom@ortofaz.com.br. É esse o e-mail correto, né? Sim, esse e-mail do Ortofaz. O e-mail é o Ortofaz. seguinte: eu tenho prótese superior total, eu gostaria de saber da possibilidade de fazer uma removível sem o palato. Eu quero saber quantos implantes são necessários e quais são os custos. A gente recebeu esse e-mail, Dr. César, gostaria que o senhor respondesse. Sim, claro que é possível. Essa dentadura sobre implante que a pessoa tira em casa e coloca em casa chama-se overdenture. Mas é um nome um pouco complicado, né? Então nós dizemos assim, que é uma dentadura removível, né, sobre implantes, sem o palato, ou seja, sem o céu da boca. É uma ótima opção, porque fica com o céu da boca livre para sentir melhor o sabor dos alimentos. Normalmente são necessários 4 implantes para se fazer essa removível na parte superior, porque o osso é mais poroso, então há necessidade de se fazer 4 implantes. Na parte de baixo, não, 2 implantes são suficientes. Outra opção, né, é fazer 6 implantes na parte de cima, né, e daí fazer a prótese fixa, realmente, que daí você não vai remover, né, aí chama-se protocolo, que é a dentadura fixa sobre os implantes. Com relação a custos, eu diria aqui ao nosso amigo que mandou e-mail, é que necessitaríamos fazer primeiro uma avaliação, né, clínica e em seguida uma radiografia panorâmica. Lá na clínica nós fazemos a radiografia panorâmica na hora. Tá? E se você for lá fazer uma avaliação para implante, nós fazemos a radiografia sem nenhum custo para você. Faça, em poucos minutos a radiografia está pronta e com isso nós podemos lhe passar o orçamento corretamente e todas as orientações que você precisa então. E a gente recebeu mais um e-mail aqui, até se você quiser participar com a gente para esclarecer a sua dúvida, você pode mandar um e-mail para falecom@ortofaz.com.br e a gente responde a sua dúvida também ao vivo aqui no programa Ortofaz Saúde Bucal. Eu recebi um e-mail do Tiago, do bairro da Velha, ele mandou o seguinte: eu tenho um dente com uma pequena infecção. Um dentista que eu fui quer fazer a cirurgia na raiz e deixar a coroa como está. Outro acha que é melhor não fazer a cirurgia e sim um implante. Ele quer saber se a diferença de preço é muito grande e qual seria o melhor método que ele pode utilizar, Dr. César. Bom, eu diria aqui para o nosso amigo Tiago que as duas alternativas são boas, dependendo da indicação e também questão de valores. A primeira opção, ela está indicada em caso de raiz que esteja em boas condições, né, de continuar a sua função. Se tem alguma inflamaçãozinha na ponta da raiz, o que se faz? Imagina que aqui seja a raiz do dente, né? Vamos colocar aqui. Tem uma inflamação aqui, lá dentro, né? Alguns dentistas antigamente pegavam e tiravam o dente por causa daquela inflamação, principalmente se for um cisto. Hoje não, já há muito tempo. Hoje não, isso é há muitos anos. Faz uma cirurgia cortando a pontinha da raiz e faz ali a curetagem, a limpeza daquela região e faz a obturação da ponta da raiz lá por dentro. Eu conheço pessoas que têm há mais de 40 anos feito esse tipo de procedimento e com isso permanece o dente naquela posição, ali a coroa, tudo desde que exista essa possibilidade, né? Agora, se houve uma fratura de raiz, aí não, aí tem que ser removido realmente. Lesões ou cáries muito extensas, né, mas hoje em dia existe mesmo uma tendência a atuar com implantes, pois sabemos que os tratamentos com implantes duram muito mais tempo e têm resultados previsíveis, né? Dessa forma tem que avaliar a questão de custo-benefício, realmente fazer essa cirurgiazinha lá na ponta, porque é uma cirurgiazinha, é uma coisa simples, não é tão complicado assim não, tá? Custa bem menos do que se fazer a remoção do dente, fazer o implante e depois fazer a prótese sobre o implante. Mas as duas alternativas são corretas. Vai depender da conversa de você com o dentista. E a gente recebeu mais uma participação do Roberto aqui do bairro Garcia. Ele diz o seguinte: eu uso dentadura inferior e superior. Eu tenho 52 anos
Ele quer saber se ele pode recuperar a dentição dele. E, ó, todo mundo querendo saber qual o custo para isso, doutor César. Geralmente é preocupante essa questão financeira, né, de implantes com próteses sobre implantes, porque não é assim extremamente caro, mas também não é assim um valor muito pequeno, né, realmente. E as pessoas que fazem uso desse tipo de procedimento, né, geralmente são pessoas já idosas, são pessoas aposentadas, né, são pessoas que financeiramente, né, têm o seu limite, vamos dizer assim, né, tudo controladinho. Mas hoje em dia, meu amigo, é possível recuperar a dentição total, né, mesmo que você não tenha nenhum dente, né, é possível fazer os implantes, né, e após fazer os implantes, esperar aquela calcificação, então fazer as próteses fixas, né, dentaduras fixas, fazer os protocolos que nós chamamos, né. Com relação a custos, nós não podemos dizer aqui quanto vai custar, porque nós temos que fazer uma avaliação, clínica e também radiográfica para sabermos quantos implantes serão necessários, né? Ver se a qualidade do seu osso, a quantidade do seu osso, para nós sabermos se vamos colocar 4 implantes, 6 implantes, 8 implantes, né? Na parte de baixo, normalmente, 4 implantes são suficientes para resolver o seu problema. Agora, na parte superior, como o osso é mais poroso e ele tem uma certa redução de altura aqui para trás, então às vezes tem que se colocar um pouco mais de implantes de tamanhos menores, né? Se der para fazer implantes maiores, tudo bem, diminui isso, a quantidade de implantes. Mas isso é só mesmo fazendo uma avaliação clínica e radiográfica para a gente poder passar normalmente para você aí o orçamento. Mas não se preocupe muito com isso não, porque lá na Ortofaz, pode ter certeza, o seu orçamento não vai ser tão grande e nós fazemos assim, facilitamos no boleto, no cartão, nós negociamos com você sem nenhum problema, tá? Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora, 3037 1977 e mude a sua vida. Outro e-mail que a gente recebeu também é da Maiara, aqui do bairro Ponta Aguda, de Blumenau. Ela quer saber o seguinte: ela tem uma bolinha de pus que aparece e desaparece de tempos em tempos. Ela quer saber o que é isso, doutor César? A Maiara deve ser minha vizinha, porque eu também moro aqui na Ponta Aguda. Maiara, é o seguinte: essas bolinhas de pus nada mais são do que abscesso, inflamação. O nervo do seu dente morreu e daí forma pus. Isso é crônico, morreu lentamente o nervo do seu dente, vamos dizer assim. Aí começa a formar aquele pus. Esse pus, ele tem que sair por algum lugar, tá? Quando é muito rápido, então o que acontece? O rosto da gente fica inchado, estufa, né? Porque é muito rápido, formou o pus muito rápido e então inchou. Mas quando é crônico, vai formando aos pouquinhos, devagarinho, esse pus, ele vai perfurando o teu osso, até sair na tua gengiva. Então ele começa a sair e forma aquela bolinha. Quando para de formar pus, a bolinha desaparece. Depois, quando forma pus, a bolinha aparece, né? Se nós, né, as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, aquelas pessoas já com seus 60 anos, 70 anos, era comum isso, vermos neles assim, aqui, assim, ó, nessa região aqui, uma cicatriz aqui, uma marquinha aqui. Aquilo ali nada mais é do que quando o jovem, essa pessoa teve uma inflamação, formou pus, e o pus foi perfurando o osso e saiu aqui. Por isso que fica aquela cicatriz. É o que acontece com você, só que sai na gengiva, daí não fica cicatriz nenhuma, porque na gengiva não fica cicatriz, ali é uma mucosa, não tem nenhum problema. Mas você tem que fazer o tratamento de canal. Fazendo o tratamento de canal, resolve o teu problema. Agora, falando sobre tratamento de canal, recebi mais uma pergunta aqui, que é do Paulo, ali do bairro da Velha. Ele quer saber o seguinte: um dos meus dentes já teve o canal tratado, mas eu ainda sinto uma leve sensibilidade nele. Ele quer saber o que pode estar acontecendo nesse dente, doutor César? Normalmente o dente tratado o canal, ele não apresenta mais sensibilidade, né? Porque foi tratado o canal, foi removido a polpa. A polpa, ela é formada por um nervo, uma veia e uma artéria. Tudo isso entra no nosso dente. Cada dente nosso tem esses 3 componentes, que chama-se a polpa dentária. Então, removendo-se a polpa, que vem o nervo junto,
não fica mais com sensibilidade, você não sente mais dor com frio, não sente mais a dor na broquinha do dentista, né? Então, se você está tendo alguma sensibilidade, o problema pode ser ou o canal não foi bem tratado, né? Ou então recidivou alguma inflamaçãozinha. Você tem que ir ao dentista para ele fazer uma radiografia e daí então poder te dar a informação correta. Mas esse é um desses dois fatores. Ou o canal não foi bem tratado ou a inflamação que voltou, recidivou, vamos dizer assim. Eu tenho aqui mais 2 e-mails, Dr. César, de telespectadores que estão com dúvida, até você de casa que quer participar com a gente, quer esclarecer alguma dúvida, pode mandar o seu e-mail para falecom@ortofaz.com.br e a gente vai responder aqui a sua dúvida no programa. Essa pergunta eu achei bastante interessante porque eu nem sabia que esse tipo de coisa podia acontecer. A Marília, do bairro Itopavazinha, ela mandou um e-mail dizendo o seguinte: faz alguns anos que eu bati o meu dente e ele ficou escuro. Ela quer saber por que isso ocorreu, e por que isso aconteceu e se ela pode tratá-lo. Também fiquei curiosa. Esses acidentes de batida, quando se bate na boca, bate o dente, o que acontece? O dente pode levar uma pancada, né? Então ele pode ter uma movimentação muito, uma luxação muito forte, rompe, arrebenta a polpa na ponta da raiz, onde acabamos de falar da polpa, né, que é o nervo, a veia e a artéria, rompe aquilo. E o que ocorre? Ocorre aquele sangue fica dentro do canal, porque já não tem mais aquela circulação de sangue, fica o sangue dentro do dente, vamos dizer assim. E esse sangue vai para dentro da dentina, por isso que escurece o dente. Há também a possibilidade de, quando se faz um tratamento de canal, o dente ficar um pouquinho escuro. Por quê? Por causa daquela medicação que foi colocada dentro do canal, né, ter se espalhado para a dentina. Isso ocorre, é normal isso acontecer. Sempre que se faz um tratamento de canal, o dente toma a cor dele fica um pouquinho mais escura. Mas como você sofreu um acidente, o que houve? Foi derramamento, vamos dizer assim, de sangue dentro do canal que não saiu, ficou lá dentro. E esse sangue, então, ele se espalha e escurece seu dente. Você vai ter que fazer primeiro o tratamento de canal, limpar bem esse canal, fazer a obturaçãozinha do canal, depois disso fazer o clareamento. Pode ser o clareamento só naquele dente, para deixar aquele dente na mesma cor dos demais. A Regina, do bairro Água Verde, ela tem o mesmo problema que eu tenho, viu, Regina? A gente compartilha do mesmo problema. Ela diz o seguinte: eu sinto muita sensibilidade nos meus dentes quando tomo água gelada ou com o ar. Ela quer saber qual é o problema, Dr. César, e eu também estou curiosa. Esse problema comigo também acontece, né? Com água gelada. Eu não posso tomar, tem que tomar água gelada sem encostar nos dentes, né? Chupar sorvete, isso aí, assim. Essa é uma sensibilidade. Cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Agora, pode ocorrer, né, que há um desgaste do esmalte e expõe a dentina do dente. A dentina é sensível, então isso pode ocorrer. Outro fato é que sua gengiva também pode ter subido na parte de cima ou descido um pouco e exposto o colo do dente, um pouquinho da raiz do dente, né? E é uma região sensível também. Mas isso, né, se for esse o problema, é fácil de se resolver. Se você passou a ter esse problema, eu desde que eu nasci, que eu me entendo por gente de dente, eu sinto essa sensibilidade. É natural em mim, mas tem pessoas que depois de um determinado período é que passam a sentir o problema. Então é porque às vezes a gengiva teve retração e expôs o colo do dente, que é uma região sensível. Mas é muito fácil, é só aplicar ali um flúor ou aplicar uma resinazinha ali, uma resina que a gente aplica, não precisa nem passar broca, nada. Faz ali e isola, vamos dizer assim, faz um isolante térmico no dente e acaba o problema. É muito fácil de resolver. Agora, para a gente encerrar o programa de hoje, tenho mais 2 perguntas que, na verdade, são dicas para todo mundo aí que quer cuidar da saúde bucal. Dr. César, uma pergunta que todo mundo faz e que eu também quero saber: que tipo de escova que eu devo usar? A escova não tem bem assim um tipo de escova, sabe? A gente recomenda sempre usar uma escova macia, para que quando você for escovar seus dentes, você também escove a sua gengiva. Por quê? A placa bacteriana ela é facilmente removida com uma escova macia, né? E a sua gengiva, você tem que massagear a gengiva, você tem que remover da sua gengiva também algum resto de alimento, as bactérias que ficam
na nossa boca, que todo mundo tem, mas quanto menos bactérias nós tivermos, melhor, não é isso mesmo? A escova média ou dura, ela vai traumatizar, ela vai machucar. Tem pessoas que às vezes vão com alguma afta, alguma coisa, que é justamente por causa da escova, né? A escova nós recomendamos sempre uma escova macia. Escova macia e de cabeça um pouco pequena, não muito grande, né? Porque às vezes a pessoa quer usar uma escova grande, daí ela não consegue acessar lá no final, né? Até o último dente, lá vamos dizer assim, sempre na parte de cima, que tem que entrar entre a gengiva e a bochecha. Então, a escova sendo de cabeça grande, fica difícil de fazer higiene lá para você virar a escova para você fazer. Então, procure você se adaptar, ver qual escova com qual você se adapta. Pergunta ao seu dentista, vá lá na clínica, a gente passa ali uma orientação a você, essa informação, né? O tipo de escova. Mas se você só tem dentes naturais na sua boca, use uma escova macia. Agora, se você também tem uma prótese, aí é recomendável ter uma escova mais consistente, mais um pouco uma média, mas não para você escovar os seus dentes. Aí você tem que ter duas escovas, uma para os seus dentes naturais e outra para a sua prótese. E se você usa somente prótese, ao caso de uma dentadura, aí não. Aí nós recomendamos sempre uma escovinha dura, que é para limpar mesmo, e limpar a prótese por dentro também, aquela parte que fica em contato com a sua gengiva. Então tem que ser uma escova mais durinha para você remover bem limpinha. Mas não esqueça também de fazer um bom bochecho e massajar bem a sua gengiva. E a cada quanto tempo que tem que trocar essa escova? Essa é uma pergunta que as pessoas normalmente falam: doutor, quanto tempo tem que trocar a escova? Meu amigo, se você não usar a sua escova, usar uma vez só ao dia, você vai levar 6 meses usando a mesma escova, né? Mas se você escovar corretamente, com certeza você vai precisar trocar essa escova muito mais rápido, né? Lembre-se de uma coisa: de manhã, quando você levantar, você deve escovar seus dentes para remover todos aqueles resíduos de saliva, de bactérias, células mortas que ficaram na sua boca durante o teu sono, durante aquelas horas de sono. Então você tem que escovar seus dentes assim que levantou. Assim. Tomou café, você vai ter que escovar seus dentes assim após tomar o café, para evitar que fique resto de alimento, para evitar placa bacteriana, aquela história toda que nós já comentamos. Você vai almoçar, você vai ter que escovar seus dentes. Se à tarde você fizer um lanche, também você vai ter que escovar seus dentes. E à noite, após o jantar, também vai ter que escovar. Então, se você fizer tudo isso direitinho, com certeza, todo mês você vai trocar a sua escova. Mas o importante é que você observe a sua escova se ela está toda arregaçada, vamos dizer assim, né? Já com as cerdas todas amassadas. Aí está na hora de trocar, né? Aí não dá, mesmo porque não vai conseguir fazer uma higiene adequada com uma escova toda, com as cerdas todas abertas, assim, amassadas, né? Então, a questão de tempo é uma questão de uso. Quanto mais você usar, mais rápido tem que trocar. O programa Ortofaz Saúde Bucal fica por aqui. A gente espera você na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, sempre às 14 horas, aqui pelo canal 20 da NET. Obrigada, doutor César. Eu que agradeço a você por ter nos assistido e estamos à disposição para qualquer pergunta. Mande e-mail, como a Rose falou, falecom@ortofaz.com.br. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Muito obrigado.